Revelado, o toque inspirador do milionário que transformou a vida de um menino faminto. Pedro era um garoto de 9 anos que conhecia a fome como quem conhece um amigo. Na favela da Rocinha, as barrigas roncavam mais alto que os sirenes da cidade e a dura realidade às vezes apagava até o brilho dos sonhos. Mas ele tinha um refúgio, a arte. Desde pequeno, sentado com sua avó, ouvia que a arte é a chave que abre portas. E enquanto muitos ao seu redor desesperavam-se, ele usava caixas de papelão e tintas vencidas para retratar a vida selvagem da favela. Um dia comum se transformou em algo extraordinário. Pedro foi levado pela sua família a um evento de caridade em um hotel luxuoso. As portas se abriram, e ao entrar, o cheiro de comida requintada e o som de risadas eram um contraste gritante ao cotidiano de sua vida simples. Ele andava entre os convidados, com um olhar curioso e até um pouco temeroso. Não era amigo da ostentação, era um menino que via o mundo em preto e branco, enquanto todos ao seu redor viviam em cores vibrantes. Foi então que uma figura se destacou. Marcos, um empresário milionário que, quando criança, também sonhava em ser artista. Ao avistar Pedro concentrado em suas pinturas improvisadas, um impulso levou até o garoto. "Você tem fogo nos olhos, menino", disse Marcos, e as palavras o encorajaram. O empresário percebeu ali uma conexão profunda, uma chama que poderia se acender. E ao invés de apenas admirar, ele se aproximou e começou a conversar. "Você já pensou em mostrar sua arte para o mundo?" perguntou Marcos. A coração de Pedro disparou. O convite era quase surreal. E se ele dissesse que sim? O medo de falhar pesava sobre seus ombros, mas a esperança de ser ouvido era maior. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O espírito de Pedro estava em ebulição. Ele começou a frequentar as aulas de mentoria artística, e cada pincelada, cada cor que misturava, trazia uma nova versão de si mesmo. Suas obras retratavam a vida na favela, a resistência, a alegria, a luta infinita. O reconhecimento veio, mas com ele, uma avalanche de problemas. Alguns amigos se afastaram, e sua família, preocupada, começou a se questionar. O menino talentoso poderia se perder nesse novo mundo? E então, uma galeria de arte renomada o convidou para expor suas obras. Pedro estava em choque, balançando entre dois mundos talvez incompatíveis. O medo o consumia. O que seria da sua verdadeira essência se ele se distanciasse de onde tudo começou? Sua avó sempre falava que arte é para contar histórias, mas qual a história que ele queria contar? A data da exposição se aproximava, e com ela, a pressão aumentava. Pedro estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar sua vida e a de toda sua comunidade. O que ele escolheria na próxima vez em que ficasse frente ao público? A luta começou, e ele estava prestes a descobrir que, talvez, a arte realmente tem o poder de abrir as portas que ele sempre sonhou. O som de pincéis deslizando sobre tela enchia o pequeno estúdio que Pedro alugara, e a luz da manhã filtrava-se pelas janelas, criando padrões sobre o chão. Cada traço, cada misturada de tinta era um grito silencioso de expressão. Ele estava ali, mas sua mente vagava lá longe, perdida entre a expectativa da exposição e as lembranças do que deixará para trás. Os rostos de seus amigos, daqueles que costumavam brincar de bola na rua, passavam por sua cabeça como sombras. Alguns o chamavam de traidor, outros de sonhador. O dilema dentro dele crescia a cada dia. Será que eles entendem? Ele pensava. A arte não é só para mim, é para todos nós, para mostrar ao mundo a beleza que existe na luta. Marcos, sempre presente em sua vida, não deixava de incentivar o garoto. Era como se ele pudesse ler os pensamentos de Pedro. Você não pode ter medo de brilhar, meu amigo. A luz que vem de você pode iluminar muitos outros caminhos, dizia ele, com um sorriso no rosto que evocava esperança. As palavras do empresário ressoavam em sua mente, mas a insegurança ainda o dominava. A maioria das suas pinturas retratava a vida na favela, um povo lutador, as cores vibrantes que refletem a cultura e a solidariedade. Mas ele ainda se questionava se o mundo fora da Rocinha conseguiria ver e sentir o que aquelas cores verdadeiramente significavam. E se eles olharem e apenas virem números, estatísticas?
A imagem de sua avó, sentada em sua cadeira de balanço, surgia como uma lembrança acolhedora. A verdade sempre prevalece, Pedro. A arte é a sua voz. Dê a ela o poder de falar. Com esses ecos familiares ainda em sua mente, a data da exposição finalmente chegou. O coração dele batia acelerado, quase como se quisesse saltar do peito. Ele sabia que muitos da comunidade viriam apoiar, e isso, de certa forma, o tranquilizava. Estou fazendo isso por eles também, murmurou para si mesmo enquanto se preparava. No entanto, ao cruzar a porta da galeria, a ansiedade tomava conta. As paredes brancas eram um espaço tão diferente daquele que conhecera. Ele olhou em volta, observando todos aqueles rostos desconhecidos. As pessoas vestiam trajes luxuosos, seus risos ecoavam por todo o ambiente. Era uma atmosfera de glamour que Pedro mal ousava imaginar. Então, ao dar um passo à frente, deparou-se com seu nome ao lado de suas pinturas. Era um momento surreal, quase como se estivesse flutuando acima daquela cena. Mas ali estava ele, um menino da favela, pronto para mostrar ao mundo sua história. A primeira pessoa a se aproximar parou diante de sua obra, analisando cada detalhe com um ar de curiosidade. Pedro sentiu o suor escorrendo pela sua testa. E se ela não gostar? Pensou. O eco da autossabotagem era forte, mas ao se afastar de si mesmo, notou o brilho nos olhos ao redor. As reações eram genuínas, e, de repente, os medos começaram a se dissipar. Uma senhora se aproximou e, com a voz emocionada, disse: "Sua arte fala mais que 1000 palavras, garoto." Era como se tivesse encontrado um alicerce, uma conexão instantânea entre sua criação e as vivências de outras pessoas. E aí Pedro percebeu. A arte realmente tinha o poder de unir. Com um novo ânimo, ele começou a conversar com os visitantes, compartilhando histórias um a um. A cada conversa, a insegurança se desfazia, dando lugar a um sentimento de pertencimento. Talvez eu esteja aqui para inspirar outros, assim como eu fui inspirado, pensou. Ele já não se sentia perdido. Em vez disso, sua verdade começou a brilhar. Mas, subitamente, ao fundo, um grupo de jovens entra, conversando em tom alto. Eles olhavam para ele como se fosse um estranho, e a expressão deles mudava para um misto de desprezo e raiva. Pedro sentiu o coração afundar mais uma vez. Quais seriam suas intenções? O que acontecerá agora? O passado ainda poderia atingi-lo, mesmo naquele momento de transformações e novos começos? A tensão no ar era palpável. Pedro ficou paralisado ao ver o grupo de jovens se aproximar. Eles se destacavam em meio à elegância da galeria, como um incêndio em um campo verde. Ele tentou se lembrar das palavras sábias de sua avó, aquelas que ecoavam em sua mente em momentos de incerteza. Mas a confiança que havia construído durante aquela noite parecia uma frágil casa de papel, prestes a ser destruída. "Olha quem está aqui!" Um deles gritou, um sorriso debochado estampado no rosto. O artista da favela, todo cheio de sonhos. "Você realmente acredita que isso aqui vai mudar alguma coisa?" Pedro sentiu seu estômago dar um nó. Mais do que as palavras, foi a risada sarcástica que o atingiu em cheio. Ele queria responder, queria mostrar que suas pinturas significavam algo, que sua arte era uma voz, mas as palavras simplesmente não saíam. Tudo que ele conseguiu fazer foi fixar os olhos na tela que tinha pintado com tanta dedicação, como se ali estivesse sua resposta. Os outros jovens começaram a se aproximar, cercando em um semicírculo, como se fossem predadores e ele uma presa. Os murmúrios aumentavam. "O que ele está fazendo aqui? Artista? Ele não passa de um garoto perdido." As frases penetram seu coração como facas. Mas, em meio ao desespero, uma luz de coragem começou a brilhar dentro dele. "A arte é minha verdade", Pedro finalmente conseguiu dizer, a voz firme, mas carregada de emoção. E isso é um reflexo da luta que vivemos na favela. Se você não consegue ver isso, lamento por você. Um silêncio forçado se instalou entre os jovens, como se sua resposta tivesse elevado um degrau. Ele olhou ao redor e viu que algumas pessoas haviam parado para ouvir. Um dos visitantes, um homem de terno que parecia ter notado a discussão, fez uma pausa antes de intervir. "Deixe o garoto falar." Sua voz era forte, e mesmo o grupo de jovens parecia hesitar. Sua arte realmente carrega uma mensagem. E podem acreditar, muitos aqui estão dispostos a ouvir. Pedro respirou fundo e percebeu que ali havia mais que apenas o julgamento de alguns. Havia apoio, havia pessoas dispostas a entender. E, por um instante, aqueles jovens pareceram menos ameaçadores. "A luta não é só minha, é de todos nós", ele continuou, enquanto suas palavras fluíam mais facilmente. "A arte é uma forma de transformar dor em beleza."
Uma forma de lembrar que, mesmo nas situações mais difíceis, encontramos esperança. Com cada palavra, Pedro se sentia mais forte, mais vivo. E aquele grupo, escutando atentamente agora, parecia confuso, talvez até tocado pelo que ele dizia. Ele estava apresentando uma nova perspectiva, aquela que, até então, acreditava ser invisível para eles. Mas antes que pudesse se alegrar completamente, um dos jovens, que até então permanecerá em silêncio, decidiu quebrar o clima. E se você não é bom o suficiente? E se isso tudo for só uma ilusão? A pergunta soou como um desafio. Pedro sentiu o mundo à sua volta tremer. O que se seguiu foi um momento de silêncio absoluto. Um dilema pairava no ar. A dúvida era um veneno que se espalhava rapidamente. Ele poderia simplesmente recuar, deixar que aqueles sussurros destruíssem o que tinha construído. Ou poderia enfrentar não somente eles, mas a dúvida que ardia dentro de si. A ilusão está naqueles que não se permitem sonhar, respondeu Pedro, com uma determinação renovada. E quando olhou para os observadores na galeria, viu que muitos estavam gratos por suas palavras, e um sorriso brotou em seu rosto. Mas como uma sombra que pairava, ele sentia que ainda havia um ciclo a ser completado. Resoluto, ele decidiu que não deixaria que a insegurança o derrotasse, mesmo que, em algum lugar, a voz do passado sussurrasse que ele não pertencia ali. O grupo se afastou, mas a semente da mudança estava plantada. Pedro sentiu uma corrente de transformação que começava a se formar ao seu redor, e se despediu deles com um olhar firme. Mas, mesmo enquanto sua confiança renascia, ele sabia que esta batalha não estava totalmente ganha. A voz que ecoava em sua mente ainda questionava: e agora, o que virá a seguir? O ar ainda estava carregado de emoção quando Pedro se afastou da multidão. Coração acelerado, ele caminhou em direção a uma janela. A vista da cidade iluminada à noite fazia seu peito apertar. Ele sempre sonhara com isso, estar em um lugar onde sua arte fosse valorizada. Mas no fundo, o eco das provocações ainda assombrava sua mente. Um dos visitantes da galeria, o homem de terno que havia defendido Pedro, se aproximou. Era um homem maduro, com os cabelos grisalhos e um olhar que transparecia inteligência e compaixão. Pedro sentiu uma onda de alívio ao perceber que, entre tanta hostilidade, havia alguém disposto a ouvir de verdade. Você tem talento, garoto, disse o homem, interrompendo os pensamentos sombrios de Pedro. E mais que isso, você possui uma paixão inexplicável. As pessoas precisam ouvir sua história. Pedro olhou para o homem, sem saber o que dizer. A dúvida ainda o perseguia, mas as palavras que ele acabará de proferir sobre a luta e a esperança começaram a ressoar novamente em sua mente. Ele se lembrou das dificuldades que enfrentou na favela e no quanto suas obras eram reflexo disso. Mas e se eu não conseguir? Começou a dizer, sem saber como terminar. A incerteza era uma sombra insistente. Acredite em mim, o homem respondeu, com um tom encorajador. Eu já vi muita gente se destacar por muito menos. A arte fala, e a sua fala de maneira poderosa. Pedro sorriu levemente, sentindo uma faísca de esperança. Naquele momento, a conexão entre eles parecia transcender o espaço entre eles. O homem parecia captar sua angústia e, ao mesmo tempo, sua determinação. A empatia era um combustível que o impulsionava. Como você se chama? Pedro perguntou. Meu nome é Miguel. Sou colecionador de arte e apaixonado por histórias como a sua. Quero ajudá-lo, se você permitir. A proposta de Miguel ficou pairando no ar como um convite. A ideia de exposição, de mostrar seu trabalho para mais pessoas, era irresistível. Mas, de repente, sua mente foi invadida pela insegurança. E se as pessoas não entenderem minha arte? E se isso não levar a lugar algum? O que importa, Pedro, é que você está sendo honesto. A verdadeira arte nunca é em vão. Ela traz transformação, mesmo que as pessoas não a compreendam de imediato. As palavras de Miguel eram como um remédio para suas ansiedades. O jovem respirou fundo, sentindo que tinha uma janela se abrindo diante dele. Ele percebeu que a possibilidade estava ficando mais perto, como um sonho que finalmente começava a se materializar. A batida do seu coração se acalmou, e ele se voltou para a galeria, onde suas obras estavam expostas, aguardando reconhecimento. Foi ali que ele percebeu que sua luta poderia inspirar outros. Olhando ao redor, ele viu rostos curiosos e admirados. Mas, antes que pudesse se perder em seus próprios pensamentos, a conversa foi interrompida por uma mulher que se aproximou, um olhar intenso nos olhos. Precisamos falar. Você não vai acreditar no que descobri sobre sua pintura. Ela disse, quase sem respirar de tanta emoção. A curiosidade tomou conta de Pedro. O que poderia ser tão impactante?
E, enquanto olhava para Miguel, que fazia um gesto de encorajamento, Pedro percebeu que a próxima reviravolta de sua vida podia estar a poucos passos de distância. Com a adrenalina pulsando em suas veias, ele se perguntou: o que será que essa mulher tem a revelar? Pedro sentiu seu coração disparar quando a mulher se apresentou. Ela se chamava Clara e, aos olhos de Pedro, emitia uma energia vibrante. Sua expressão era de entusiasmo genuíno, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo valioso. Eu estudei sua obra, e uma das suas pinturas ela hesitou, puxando o ar com força antes de continuar. Ela possui uma conexão profunda com uma história que poucos conhecem. Você precisa ouvir isso. As palavras de Clara deixaram Pedro intrigado. Ele não entendia o que poderia haver de tão especial em suas obras que pudesse gerar uma revelação. Ele olhou para Miguel, que agora assistia a cena com um sorriso encorajador. A chama da esperança estava se reacendendo dentro dele, mas a ansiedade ainda o envolvia. Diga-me! Exclamou Pedro, sentindo pressa e curiosidade. Clara fez uma pausa, ajustando o cabelo de modo que seu rosto ficasse mais visível. Então, com um brilho nos olhos, ela começou a explicar. Uma das suas pinturas retrata um momento de luta e resistência, não é? Eu vi algo incrível quando olhei para ela. É como se você tivesse capturado a essência de uma figura histórica que me inspira. Um artista famoso, que também saiu da pobreza e encontrou sua voz na arte. Ele é muito admirado, mas poucos sabem das circunstâncias que moldaram. A mente de Pedro girou enquanto tentava conectar os pontos. Você está falando do nosso ícone, certo? Ele perguntou, atônito. Exato. Clara confirmou, a empolgação transparecendo. Sua obra não é apenas um reflexo de sua vida, mas uma continuação de algo muito maior. Mais do que você imagina, seu trabalho ressoa com a história dele. Eu tenho certeza de que se você mostrar isso, as pessoas entenderão. Pedro ficou em silêncio, absorvendo o que acabará de ouvir. A possibilidade de ser reconhecido como parte de uma narrativa tão rica e transformadora era avassaladora. Seu corpo parecia tenso enquanto o mundo ao seu redor perdia nitidez. Porém, a ideia de conectar suas experiências a um artista que sempre admirou podia significar um novo começo. Você deve considerar, Clara continuou, com o tom seguro, uma exposição temática. Uma chance de trazer à tona essa conexão, e além disso, compartilhar suas próprias histórias. A cada palavra, Pedro sentia a faísca ganhando força. Uma faísca que poderia se transformar em um incêndio de oportunidades. A dúvida que antes o aprisionava começou a ser substituída por uma vontade imensa de expressar-se plenamente. E se eu fizesse isso? E se eu contasse não só a história dele, mas a minha? Murmurou Pedro, mais para si mesmo do que para Clara. Ela acenou positivamente, como se soubesse que havia despertado algo dentro dele. Miguel, sempre atento, aproximou-se, colocando a mão no ombro de Pedro. Você está prestes a descobrir seu verdadeiro potencial, garoto. A arte é uma ponte, e você está prestes a atravessá-la. Pedro olhou ao redor, observando os rostos admirados e curiosos. A ideia de uma exposição que contasse sua história e honrasse a de outros parecia tão real, tão palpável, que quase não conseguia acreditar. Mas, no fundo, havia uma voz sussurrando um novo medo, e se ele falhasse? Clara, percebendo sua hesitação, insistiu. Lembre-se, Pedro, a arte não é sobre agradar a todos, mas sobre ser verdadeiro. Não se esqueça. Só você pode contar sua história. A convicção nas palavras dela fez Pedro se sentir um pouco mais forte. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Mas antes que pudesse responder e tomar a decisão que poderia mudar sua vida, ouviu um grito distante. A multidão na galeria ficou agitada, e algo parecia ter acontecido. O que foi isso? Ele perguntou, a preocupação tomando conta. Pedro virou-se e viu uma entrada repentina de pessoas que pareciam mais do que curiosas apressadas. Um murmurinho começou a crescer entre os visitantes. Clara! Miguel! O que está acontecendo? Pedro disse, o coração batendo cada vez mais rápido. A tensão era palpável. Qual seria a novidade ou o acontecimento que estava por vir? Uma nova reviravolta na história que ele mal começara a viver. A agitação na galeria cresceu, como ondas de um mar revolto. Pedro trocou olhares nervosos com Clara e Miguel. O que estava acontecendo? Vários visitantes apontavam para um canto da sala, e sussurros se espalhavam como fogo em palha seca. Vamos ver, Clara disse, puxando Pedro pela mão. Eles se moviam entre as pessoas, que pareciam ansiosas e intrigadas. Pedro sentia seu estômago revirar, misturando emoção e pavor. A expectativa no ar era quase palpável.
Quando finalmente chegaram ao local da agitação, ele avistou um homem imponente, cercado de jornalistas e curiosos. Era um renomado colecionador de arte, conhecido por suas aquisições ousadas e por ter transformado a vida de muitos artistas. Pedro já havia ouvido falar dele em conversas de amigos, mas nunca tivesse imaginado que estaria assim, à sua frente, em plena galeria. O homem estava gesticulando, e os flashes das câmeras reluziam como estrelas em um céu noturno. O que ele está dizendo? Perguntou Pedro, nervoso. Clara estava tão fascinada quanto ele, mas parecia mais concentrada nas palavras que saíam da boca do colecionador. Ele está falando sobre novos talentos. Diz que encontrou uma pintura que o tocou profundamente e que está disposto a investir em um artista promissor. É claro que todos acham que ele está se referindo a alguém famoso, disse Clara, com os olhos brilhando de animação. A atenção em torno de Pedro aumentou, como se uma corda estivesse prestes a estourar. Seu coração disparou e a esperança crescia junto com o medo. E se ele fosse o artista mencionado? E se de repente, tudo mudasse em sua vida? O colecionador continuou a falar sobre a importância de apoiar novos talentos, de dar oportunidade a quem realmente precisa. As pessoas o ouviam com atenção, absorvendo cada palavra, como se estivesse em um comício de arte. Ele provavelmente está falando de você, Pedro. Miguel quase gritou, dando um empurrãozinho nas costas de Pedro. Não perca essa chance. Pedro sentiu um turbilhão de emoções. A ideia de ser o foco de tal atenção fazia sua cabeça girar. Mas, ao mesmo tempo, a insegurança o envolvia como um cobertor pesado. Ele não tinha certeza se estava pronto para desvelar suas fraquezas e medos numa plataforma tão grande. Então, como se ele estivesse em um sonho, o milionário se virou e, com um olhar intenso, fixou os olhos em Pedro. O movimento fez o coração do artista quase parar. O homem fez uma pausa, sua voz ressoou clara e forte pelo ambiente. Eu conheci muitos artistas, mas é raro encontrar alguém cuja obra fala não apenas da técnica, mas da vivência. A arte deve emocionar e ressoar com a alma, disse ele, e a atenção voltou-se totalmente para Pedro. Você, garoto, tem uma história para contar. Pedro sentiu os olhares direcionados a ele como uma onda esmagadora. Ele piscou, sem saber o que fazer. E se Clara começou, mas foi interrompida por um grito de alguém na multidão. O que você vai fazer com isso, Pedro? A pessoa clamou. A pressão aumentou. A pergunta reverberou na mente dele. O que ele realmente queria? Uma parte dele desejava a oportunidade, enquanto outra temia o desconhecido que vinha junto com ela. O medo do fracasso era quase tangível. Clara percebeu a luta interna dele e fez um gesto encorajador. Vá em frente. Esta é a sua chance. Antes que pudesse se decidir, o colecionador avançou em sua direção, e o murmúrio da multidão se intensificou. O artista sentiu um fluxo de energia, como um fio invisível conectando sua essência àquele homem. Aquela poderia ser a noite que mudaria tudo. Mas, ao mesmo tempo, algo no fundo do seu coração advertia. Será que ele estava mesmo pronto para arriscar? Com o olhar do milionário cravado em sua alma, Pedro se preparou para responder. Mas uma nova onda de gritos, mais intensa e desesperada, ecoou por trás dele. Alguém chamem a polícia. O que quer que estivesse acontecendo poderia mudar o curso da noite. E, mais uma vez, Pedro se viu à beira de um precipício emocional. O que a vida lhe reservava? A euforia na galeria se transformou em caos instantaneamente. O grito desesperado ecoou como um trovão, fazendo os rostos se voltarem freneticamente para a origem do som. Clara agarrou a mão de Pedro, os olhos arregalados em expectativa. Miguel também estava tenso, seu olhar dançando entre a multidão e o colecionador, como se as duas forças opostas quisessem arrastá-lo. O que está acontecendo? Sussurrou Clara, a voz tremendo de uma mistura de curiosidade e apreensão. Pedro girou a cabeça, buscando entender a confusão. Duas pessoas se empurravam na direção da saída, os rostos pálidos e cheios de pavor. Ele sentiu o coração acelerar, a adrenalina inundando suas veias como um rio descontrolado. A excitação da nova chance ainda pulsava nele, mas agora, misturada com o medo e a incerteza, tudo se tornava um grande turbilhão. Um grupo de seguranças começou a se mover, afastando os curiosos e tentando controlar a situação. A tensão era visível, como uma corda prestes a se romper, e Pedro percebeu que as pessoas começavam a murmurar sobre um roubo. O que antes era o momento mais surpreendente da sua vida agora estava se transformando em um pesadelo. Vamos sair daqui! Gritou Miguel, puxando os amigos na direção oposta da confusão. Mas algo dentro de Pedro segurava, uma âncora que o impedia de se afastar. A presença do colecionador ainda estava ali, como uma luz brilhante em meio à tempestade. Não, espera.
Ele disse, ainda com os olhos fixos no homem. A própria ideia de caminhar para longe do que parecia uma oportunidade única parecia insuportável. Pedro se virou de volta para a cena, seu coração batendo forte ao ver o colecionador agora cercado. Sua expressão tinha mudado. O homem que antes parecia cheio de vida agora parecia abalado, preocupado. O olhar sério que ele lançava para a multidão reverberou em Pedro, como se fosse um chamado não só para sobreviver, mas para lutar. Garoto! Ele gritou, sua voz cortando o caos ao redor. Você ainda está aqui? Pedro respirou fundo e deu um passo em frente, mesmo com toda a histeria à sua volta. Ele poderia ser a resposta. O que tinha a perder agora? O que estava prestes a integrar poderia mudar a vida dele de um jeito inesperado. O restante da galeria era um borrão em torno dele enquanto ele caminhava em direção ao colecionador, focando em sua voz poderosa que ecoava em meio aos gritos. Eu estou aqui. Pedro respondeu, sua voz firme, apesar da dúvida que fervilhava em seu interior. Multidão se aquietou por um momento, um instante quase mágico em que tudo parecia suspenso. O colecionador sorriu, o reconhecimento nos olhos dele demonstrava que havia algo mais que um simples artista à frente. A conexão se estabelecia. Então, garoto, me diga o que você faria com a chance de contar sua história através da sua arte? Pedro hesitou. A pergunta girava em sua mente, como um furacão. Toda a sua vida, suas dores, quem ele era, tudo parecia relevante neste instante. Ele não poderia deixar passar a oportunidade. Começou, mas, antes que pudesse continuar, novos gritos ecoaram. Desta vez, não eram apenas pedidos de ajuda, mas lamentos de dor e desespero. Uma mulher com o rosto manchado de lágrimas abriu caminho pela multidão, seus olhos arregalados e perdidos. Meu filho! Eles levaram meu filho. A galeria estava prestes a se tornar um campo de batalha emocional, e Pedro se sentiu pensando, o que poderia fazer agora? A arte não é apenas sobre quadros, mas sobre vida, emoção e transformação. E se essa fosse a chance de mudar não apenas sua trajetória, mas a vida de outras pessoas? Com o coração na mão, Pedro se preparou para responder ao colecionador. Mas a urgência da situação o puxava em direções opostas. Ele estava entre uma nova vida e a possibilidade de ajudar a mulher aflita. O que ele realmente deveria fazer? Pedro sentiu uma onda de urgência tomando conta de seu corpo. Era como se o universo tivesse decidido que aquele era o momento de escolher. Olhou para a mulher desesperada, que já não era mais uma estranha. Sua dor parecia atravessar suas veias, como se fosse possível sentir a perda alheia. Diante de tantos rostos apavorados, ele tinha um papel a desempenhar, e isso o assustava. Espere! Ele gritou, sua voz quase se perdendo no meio da confusão. A mulher se virou, os olhos cheios de desespero e esperança. Meu filho, ele está lá dentro. A mulher se esforçou para continuar, mas as palavras se emaranhavam na garganta, o choro atrapalhando a fala. Pedro não tinha certeza do que fazer. Ele podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias, mas além disso, havia um chamado em seu coração. Ele não era um herói, apenas sonhava em ser artista. Mas ali, naquela hora e naquele lugar, sua consciência gritava para que ele agisse. Miguel! Clara! Ele chamou. Ambos se aproximaram, as expressões sérias e preocupadas. Precisamos ajudar. Ajudar? Disse Clara, hesitando. Mas está perigoso. O perigo não importa. Pedro disse, com mais fervor do que pretendia. Se a gente não fizer nada, o que vai acontecer? A vida dela, o filho dela, se somos capazes de fazer algo, devemos. Os amigos trocaram olhares cúmplices. Miguel respirou fundo, sua expressão de hesitação se desvanecendo lentamente. Tem razão, Pedro. O que fazemos? Perguntou ele, quase sem fôlego. A mulher, enquanto isso, se desmanchava em lágrimas, e ele podia sentir o desespero dela se entrelaçando ao seu ser. O mundo ao redor parecia ter desaparecido, e tudo que restava era aquela única missão. Se formos até a entrada, talvez possamos ver por onde eles saíram. Clara sugeriu, já percebendo a urgência nas palavras de Pedro. Não podemos deixar isso acontecer. Com um aceno, os três se dirigiram rapidamente à saída. As luzes da galeria piscavam, refletindo as emoções que dançavam no ar. Medo, esperança, desespero e um lampejo de coragem. Enquanto passavam entre as pessoas atordoadas, todos pareciam ver seus próprios fantasmas. Pedro se sentiu como se tivesse sido transportado para outra realidade, em que cada passo que dava poderia significar a diferença entre a vida e a morte de alguém. Ao saírem da galeria, enfrentaram a calçada movimentada.
A cidade estava em frenesi, sirenes ecoando, barulho de carros e o som da agitação envolvente. O que havia acontecido ali dentro era apenas uma fração do que se desenrolava nas ruas. Ele olhou para a mulher, que tinha a aparência de quem estava prestes a desabar, mas havia uma faísca de esperança em seus olhos. Ela estava disposta a lutar. Qual é o nome do seu filho? Pedro perguntou, tentando oferecer um fio de conforto. Lucas. Ele tem 7 anos, a mulher respondeu, as palavras quase saindo como um sussurro. Logo, ele percebeu que poderiam procurar nos lugares mais próximos, onde o som do roubo possivelmente tivesse ecoado, lojas e quiosques. Reunindo coragem, Pedro olhou para seus amigos, e mesmo com os corações batendo forte, um acordo silencioso foi feito. Eles partiriam juntos. Enquanto corriam, o peso da missão afundava cada vez mais em seus ombros. Mas havia um novo tipo de adrenalina acompanhando os medos que antes o dominavam. Cada passo parecia dizer que ele já estava transformando sua própria história, enquanto buscava ajudar a mulher. A arte poderia esperar, desde que a vida fosse salva. No entanto, quando eles se aproximaram de um bar próximo, uma silhueta familiar apareceu à distância. O coração de Pedro se acelerou. Seria ele? E se a vida de Lucas já tivesse sido decidida? O que fariam agora? Espere! Ele gritou, apontando para a figura. Aquele é um dos sequestradores, e assim, com o coração na garganta, todos se prepararam para correr em direção ao desconhecido. A vida de uma criança estava em jogo, e Pedro percebeu que não havia mais volta. O destino os aguardava. Pedro não teve tempo para pensar nas consequências. Ele já estava correndo em direção à silhueta, com Miguel e Clara logo atrás. A adrenalina pulsava em suas veias, e a imagem da mulher desesperada o impulsionava. O bar, escuro e cheio de fumaça, estava cheio de risadas e de vozes abafadas. Mas entre aqueles risos, Pedro só conseguia ouvir o eco do choro de Lucas. A figura distância se virou, e Pedro identificou um homem que já vira antes, um notório envolvido em negócios sujos na cidade. Suas ações, embora sorridentes, pareciam sombrias. Ele estava alto, vestido de forma elegante, mas havia um brilho maligno em seus olhos. É ele! Miguel disse, ofegante. O que fazemos agora? Precisamos abordá-lo e descobrir o que ele sabe. Respondeu Pedro, sua voz tremendo de determinação. Eles se trocaram olhares, nervosos mas decididos. Entraram no bar, o cheiro de álcool e fumaça os envolveu. As luzes fracas iluminavam mesas disputadas, e vários olhares se voltaram para o trio. Pedro tentou ignorar a sensação de estar sendo observado. Fixou o olhar no homem, que agora estava cercado por alguns cúmplices, rindo em um canto escuro. Aproximando-se, Pedro sentia as batidas de seu coração ressoando em seus ouvidos. Olhou para Clara e Miguel, que também estavam prontos para a ação. Em um ato impulsivo, ele tomou coragem. Ei! Gritou Pedro, chamando a atenção de todos. O homem se virou, o sorriso desaparecendo lentamente de seu rosto. O que você quer, garoto? Ele retrucou, arrogante. Onde está Lucas? Pedro perguntou com força. Você sabe onde ele está? Os cúmplices do homem começaram a rir, mas Pedro não se deixou intimidar. Ele se lembrou da expressão da mãe do menino, e isso deu a ele mais coragem. Esse é um assunto muito sério, e você vai nos dar respostas, ele continuou, com mais fervor. O homem senhoria levantou uma sobrancelha, impressionado com a ousadia de Pedro. Olha quem se acha valentão, você não sabe com quem está falando, ele respondeu, uma fogueira de desdém em seu olhar. Mas nós sabemos o suficiente, disse Clara, aproximando-se. Vimos você saindo da galeria. Você está envolvido nisso. Um silêncio tenso pairou no ar. As pessoas no bar trocaram olhares nervosos. Pedro sentiu o peso das esperanças de Clara e Miguel, bem como a urgência da situação. O que fariam agora invariavelmente mudaria tudo. Então, enquanto o homem parecia ponderar sua resposta, um som de vidro se quebrando fez com que todos se virassem. A porta do bar se abriu e um grupo de policiais entrou, armados e com caras decididas. É melhor vocês se entregarem, gritou um dos oficiais. A confusão foi instantânea. O homem, percebendo que o cerco estava se fechando, olhou para Pedro com um misto de raiva e medo. O tempo parecia desacelerar. Isso não acaba aqui. Ele rosnou, antes de se virar e tentar fugir para a saída de emergência. Pedro, sem pensar duas vezes, se lançou na direção dele. Miguel e Claro seguiram, e a agitação se transformou em um frenesi desenfreado. O coração de Pedro batia em ritmo acelerado enquanto suas pernas ganhavam força.
Ele não estava apenas correndo por Lucas, agora estava correndo pela vida, pelas esperanças de uma mãe e pelo futuro que ainda podia ser alterado. Conseguiria alcançar o sequestrador antes que ele desaparecesse? E mais importante, conseguiria salvar Lucas? No meio da correria, a pergunta se instalou em sua mente. Até onde ele iria para salvar uma vida? Pedro nunca havia sentido um turbilhão tão intenso. Cada passo que dava, cada batida do seu coração, parecia ressoar com um propósito. O sequestro de Lucas balançava sua alma, e ele não podia deixá-lo escapar. Com Miguel e Clara pressionando atrás, ele estava decidido a não falhar. O homem à sua frente corria com desesperada agilidade. Pedro não sabia se aquele sujeito era só um criminoso ou se também tinha uma história, mas naquele momento, seu único foco era salvar a vida de uma criança. Ao virar à esquerda, quase tropeçou em um grupo de pessoas que, descrentes, observavam a cena se desenrolar. O barulho da sirene se aproximava, mas foi a visão de Lucas apavorado que o motivou a seguir em frente. A porta dos fundos que o homem tentava alcançar já estava se abrindo. Pedro acelerou, sentindo a adrenalina jorrando em suas veias como tinta fresca em sua paleta. Ele não estava apenas correndo, estava lutando pelas cores de sua vida, pelas cores que tinha esperança de um dia ver em forma de arte. Impulsionado pela determinação, Pedro conseguiu alcançar o homem no exato momento em que ele passava pela porta. Em uma fração de segundo, lançou-se para frente, agarrando-o pela camisa. O frio cortante do vento parecia se chocar com a ferocidade da sua determinação. Eles caíram. Você não pode levar aquela criança. Pedro gritou, com toda a força que conseguiu reunir. O homem hesitou. A violência em seu olhar se misturou com surpresa. Mas a luta não durou muito. Uma voz firme ecoou atrás de Pedro, e ele viu Miguel e Clara se aproximando, membros da bandeira da justiça que havia se tornado sua nova família. Vamos! Gritou Miguel, segurando o assassino pela outra parte da camisa. A luta logo tornou-se um embate rápido e brando. Pedro se levantou, segurando o homem, que agora passava a se debater com uma fúria descontrolada, quase como se soubesse que estava sem saída. A adrenalina diminuiu, e quando Pedro olhou novamente para o homem, percebeu o medo refletido em seus olhos. Por um instante, Pedro voltou a se lembrar da sua própria infância, das dores do passado, das lutas que lutara, e percebeu que ele também podia ser um refúgio. O que você quer com isso? Ele perguntou, a voz firme, mas não carregada de raiva. Havia humanidade em seu tom, algo que talvez o homem não houvesse sentido há muito. O que você sabe da vida que eu levei? Ele rugiu, o ecos de um passado perdido. Mas Pedro não se deixou abalar. Não era apenas uma peleia de força, mas uma luta pelo entendimento. Eu sei o que é a luta, eu sou da favela. Pedro disse. Mas isso não é o caminho. Deixe o menino ir. Você pode mudar. Um lampejo de hesitação cruzou o rosto do homem por um momento. Mas, antes que qualquer ação pudesse ser tomada, a polícia chegou, cercando o local. A agitação aumentou, e o criminoso se viu encurralado. As luzes azuis e vermelhas refletiam nos olhos de Pedro, que sentiu um misto de alívio e tremor. Lucas estava ali. Quando o menino foi trazido de volta salvo, a sensação de alívio inundou o coração de Pedro. Ele correu até a criança, envolveu em um abraço apertado, e sentiu o calor do pequeno corpo quentinho, a vida pulsando ali dentro. Está tudo bem agora, você está seguro. Prometeu Pedro, limpas as lágrimas da tensão que haviam se acumulado. O grito da mãe de Lucas ecoou ao fundo, uma mescla de alegria e desespero. As palavras não precisavam ser ditas, a gratidão que cruzou o rosto dela já era suficiente. Enquanto a situação se resolvia ao redor, Pedro virou-se para Miguel e Clara. Eles estavam com expressão de euforia, testemunhando a redenção que se formava ali. Pedro percebeu, naquele momento, que a luta não havia sido em vão. A arte, suas palavras e as experiências vivenciadas se entrelaçavam com as vidas ao seu redor, formando uma tapeçaria de esperança e transformação. Com as luzes da polícia refletindo na galeria ao fundo, a noite que começou como a promessa de um novo começo agora se transformava em algo ainda maior. O futuro estava diante dele, e ele sabia que a próxima exposição seria muito mais do que um simples evento artístico. Seria uma voz, um grito de luta e resistência. E enquanto Pedro olhava para Lucas, sentiu uma segunda chance não apenas para ele, mas para todos aqueles que precisavam de voz e cujo brilho ainda não havia sido descoberto. A arte não era apenas sua, era um legado, uma conexão que transcendia as cores na tela. A luz da galeria brilhou intensamente na noite viva, e novamente Pedro respirou fundo, sabendo que a sua história acabará de começar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final.
Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.